Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Vamos então em prece pedir ao Mestre Jesus que esteja sempre presente conosco, aos bons espíritos, para que possamos fazer esse nosso estudo com o espírito para a letra. Obrigado, que assim seja. Então, ainda tratando de espírito e matéria, Kardec nos traz dessa vez uma questão muito interessante que pode ser dúvida de muitos, que é a questão de número 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria, e a matéria sem o espírito? E os espíritos respondem: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. E aí, quando os espíritos falam pelo pensamento, isso me faz recordar André Luiz em muitas de suas revelações, através da psicografia de Chico Xavier, quando ele fala que o pensamento é a respiração do espírito. Assim como um bom exemplo que nós coletamos o ar atmosférico aqui quando encarnados, é uma composição de diversos gases, moléculas diversas, e ao expelirmos é uma transformação desse, porque nós unimos outros gases que são expelidos pelo nosso organismo, e nós, conforme nós absorvemos o oxigênio, e nós devolvemos outros tipos de gases, acaba se tornando uma transformação, vamos dizer assim. E nessa analogia, quando o espírito foi criado, Deus criou o espírito simples e ignorante, conforme nós já vimos, criou a matéria também, e nós temos no meio disso tudo o fluido cósmico universal. Então, quando Deus criou o espírito, o princípio inteligente do universo, o pensamento dele passou a ser a sua respiração. Ele absorvendo o fluido e eliminando, transformando, vamos dizer assim, em um novo tipo de fluido com as suas vibrações de acordo com a sua proximidade da matéria. Então, vamos dizer, com o passar do tempo, hoje nós, espíritos encarnados, produzimos muitos fluidos deletérios em função de nossas expressões, vícios, egoísmos, inveja, ódio. Nós produzimos muito fluido deletério, trabalhando com o fluido cósmico planetário, que nós estamos na superfície do planeta. Já é um fluido transformado pelo planeta. Ele transformou o fluido cósmico universal nesse fluido cósmico planetário, que vai reger junto com o espírito a transformação da matéria. Então veja o quanto que é importante saber se pode se conceber o espírito dessa forma, sem a matéria. Porque Kardec trata aqui dessa matéria conforme nós a conhecemos. A matéria é forma bruta, essa energia condensada. Nós sabemos que o perispírito gerado, nós vamos ver mais à frente, também é um tipo de matéria. Mas é uma matéria, vamos dizer assim, de uma transformação, conforme ele fala, quintessenciada. Então nós temos aqui, na Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, ela nos traz uma lembrança de que, palavras de Joana, homens racionalistas e organicistas do passado. Porque ainda temos um vestígio desse pensamento. Eles tratavam o espírito e matéria como uma unidade inseparável, que nasciam juntos e desapareciam juntos com a morte. Muitos acreditavam que o espírito era criado dentro do cérebro humano, ao nascer, através de uma química
muito complexa, que o espírito acabava surgindo ali, e sem amor, assim, negando a divindade, negando a existência de Deus, na verdade, e deixando de acreditar no plano espiritual, na reencarnação. Mas nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos na reencarnação, não é verdade? Então, e ela ainda acrescenta que mesmo com os fenômenos paranormais já observados e por falta de explicações claras sobre os fenômenos, as dúvidas continuaram e por isso a questão ainda gera dúvidas. Quando nós absorvemos essas verdades, vamos dizer assim, as instruções dos Espíritos, o conteúdo contido na doutrina, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho, que Kardec trata muito bem, o Evangelho de Jesus traz explicações com instruções de Espíritos. Nós vamos absorvendo todo esse conhecimento, nós vamos compreendendo melhor essas questões. Mas aqueles que não são simpatizantes, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, né, quer seguir sua própria religião, e que as suas religiões não explicam esses fenômenos, esses fatos, acaba ficando na dúvida. Então, sempre vai gerar dúvidas. Eles vão acreditar em milagres, coisas do impossível, porque ainda não tiveram a oportunidade de serem esclarecidas dentro da religião deles. Mas aqui para nós espíritas, nós precisamos, conforme Joana diz, para um entendimento razoável, se tornar necessário que se estabeleça uma forma de conexão entre o espírito e a matéria, que permita perceber a sua existência antes do corpo físico. Esse equacionamento permitiria favorecer o entendimento da existência do espírito e matéria até mesmo após a morte, com a separação do corpo físico. Então, conforme o Espiritismo, os Espíritos nos colocam que Deus criou o espírito simples e ignorante, criou a matéria e criou o fluido cósmico. Então nós temos um meio de interagir com ela. Se considerarmos o espírito e a matéria como inseparáveis, conforme os cientistas gostariam de fazê-lo, nascendo juntos e morrendo até juntos, teríamos que rever até mesmo nosso conceito de memória e evolução, porque o homem teria sempre que aprender e acumular todo o conhecimento já adquirido previamente pela sociedade para estar em uma posição atualizada. Imagina, nós teríamos que passar por todas aquelas fases iniciais. Conforme ela diz aqui, teríamos de passar sempre pelos estágios anteriores, como o primitivo até o atual, e depois, não havendo mais espaço de memória, o indivíduo não poderia mais avançar, e ao finalizar o seu tempo de vida sobraram apenas registros em alguma mídia, algum livro, alguma gravação, algum vídeo. Porque se você não acredita que o espírito já pré-existia antes dessa encarnação e vai continuar reencarnando durante seu processo evolutivo, aprendendo cada vez mais, evoluindo, você teria que acreditar nisso, que o espírito surge mesmo dentro do cérebro e ele é totalmente dependente da matéria, não poderia sobreviver sem a matéria, e por isso não haveria vida após a morte. Então, como nós temos aí psicografias, comunicações dos espíritos, dentro do espiritismo, é nisso que nós acreditamos. Acreditamos na comunicação dos espíritos também, conforme nós já falamos, na imortalidade da alma, o espírito é imortal, na reencarnação, na comunicação dos espíritos. Então são questões que nós vamos somando para sermos espíritos. É claro que o principal é o Evangelho de Jesus. Seus ensinamentos são importantíssimos para todos nós. E Joana, ainda no livro Dias Gloriosos, ela reforça
esse entendimento do espírito e matéria. No capítulo Paranormalidade Humana, do Dias Gloriosos, Joana de Ângeles explica que a nossa evolução antropológica e psicológica vem caminhando suavemente, não permitindo que venhamos a estagiar durante uma nova existência naqueles períodos primitivos. Então, se nós já avançamos na nossa evolução, já conseguimos escolher o caminho do bem, não vamos retornar para mundos primitivos. A não ser que nós venhamos a estacionar, querendo evoluir, nós temos nosso livre-arbítrio. Se nós insistirmos ainda em sermos aqueles seres cheios de vícios, né, bêbados com a presença da matéria, vamos dizer assim, contaminados de toda forma, com egoísmo, com violências. Então, nós ainda precisamos estagiar, talvez em mundos primitivos, ou ainda em mundos ainda de provas, início de provas e expiações, bem no início. Até podemos, é como aquele aluno que não passou de ano e fica na repetência. Na verdade, muitas das vezes, você acaba entendendo que precisa recomeçar, fazer um novo começo, vamos dizer assim. Então, com essa explicação, Joana de Ângeles, ela faz a gente perceber muito bem que pode, sem dúvida, pelo pensamento, né, porque o pensamento que gera esses fluidos, nós poderemos conceber o espírito sem a matéria. Então a questão 26, mais uma vez, para que possamos lembrar, antes de finalizar aqui com a nossa análise, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria sem o espírito? E os espíritos respondem, pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então vamos aproveitar para estender o nosso estudo, pesquisando em obras, né, do Espiritismo, psicografias de Chico, obras diversas. Nós temos Leon Denis também, temos as psicografias de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, da Ivone Pereira, do Amaral Pereira. Temos psicografias muitas, que podem nos trazer entendimento dessas questões. Então não deixe de fazer os seus estudos, verificar sempre se que eu falo aqui não possui algum erro, eu posso errar, estou aprendendo com vocês, também sou um principiante espírita, vamos dizer assim, e pretendo aprender muito mais. Eu estou sempre lendo e relendo o Livro dos Espíritos, assim como toda a obra codificada por Allan Kardec. Lembrando sempre que o Evangelho de Jesus faz parte, é o ponto principal para o nosso aprendizado. E a nossa base é a existência de Deus. Quero agradecer a todos a presença mais uma vez. Que Deus esteja sempre abençoando a todos e o Mestre Jesus iluminando seus corações. Até a próxima.